tema de hoje, cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler um texto juntos. Livro de 1 a João, no capítulo 2. O apóstolo João trouxe alguns ensinamentos maravilhosos aqui para a gente. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. 1 a João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2. Glória a Deus. Deus é bom e Ele está aqui. Aleluia. Tão bom que mandou frio, que mandou chuva, como disse o pastor Paulo há pouco, e está conosco todo o tempo. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou repetir, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda que essa expressão mundo, especificamente nesse texto, está relacionado com o mundo mesmo, as coisas que existem. Aquele texto de João 3,16, aquela expressão, Deus amou o mundo, aquele mundo é gente, do grego para o português, gente. Esse mundo são as coisas que existem nele, nesse texto aqui específico. Versículo 16, o apóstolo João, na sua escrita, está registrado aqui. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja que interessante. Tudo o que há no mundo, que tipo de coisa? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas deste mundo. Versículo 17, e último desses que quero ler, ele diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante que a gente tem que tomar muito cuidado com o mundo, esse mundo que está descrito aqui. O mundo de hoje, esse mundo que existe aí, que a gente vive nele, é um mundo podre. É um mundo em que existe muita corrupção. É um mundo onde os valores estão distorcidos. O que vale no mundo é o que você tem, e não o que você é. Já na Bíblia, Jesus disse que o que importa na vida de um homem é o que ele é, e não o que ele tem. Porque o que nós temos vai ficar tudo aí, se é que temos. Agora, o que nós somos, isso vai perdurar para a eternidade. Por isso que João, o apóstolo, no aprendizado que ele teve com Jesus, ele aprendeu que as coisas que existem nesse mundo são belas, são formosas, maravilhosas. Muitas das coisas que existem, se não todas que existem por aí, Deus é que capacitou o homem de realizá-las, de construí-las, de idealizar as coisas que existem hoje. Deus é que deu essa capacidade para o homem. Ou seja, se Deus permitiu que existissem e existem coisas como existem hoje, por exemplo, eu falo sempre aqui de carros. Os carros que existem hoje, a cada ano que se passa, os carros estão numa evolução que quem dirigiu o carro há 20 anos atrás e dirige hoje, ele vê que houve uma evolução muito grande, os carros evoluíram. E por que evoluíram? Porque Deus deu a capacidade dos homens fazer os carros cada vez mais leves, cada vez mais potentes e cada vez mais seguros. Agora, é um bem, e eu não preciso comprar um bem desse e ficar agora por aí ostentando para os outros que eu tenho esse carro de última geração. Você sabe que existe gente assim no mundo. Nesse mundo que nós vivemos é incrível. Não sei se isso já aconteceu com você, comigo acontece algumas vezes. Eu vejo um carro que está sendo lançado numa propaganda na televisão. Até passa a propaganda, surgiu lá o carro X da Volkswagen. Aí já aconteceu isso comigo, eu olho e falo, nossa, lançaram agora esse carro, que bonito. No outro dia você sai, você está andando na rua de carro, de repente você vê, já tem alguém que tem aquele carro. É inacreditável como as pessoas gostam de ostentar e gostam de ser os primeiros, né? Eu fui o primeiro e tal. Ou seja,
estou falando de carro, mas eu posso falar de todas as coisas que existem nesse mundo que fazem bem para as nossas vidas, se não se tornar um Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque o mundo de hoje, aqui nesse texto tem 3 coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, com a cobiça da carne. Segundo, com a cobiça dos olhos. Terceiro, com a ostentação dos bens. A Bíblia diz que isso não vem de Deus. Essas coisas estão no mundo, e o mundo jaz no maligno. Por isso, por exemplo, um texto aqui, acompanha aqui no telão, 1 Timóteo, capítulo 6. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E por que ele disse isso? Ele explica, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, dinheiro não é ruim. O ruim é amar o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Numa outra escrita de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ainda nessa escrita de Paulo a Timóteo, ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Ao contrário, ponha a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. 18, ordene-lhes. Paulo está falando para Timóteo, diz o seguinte: ordena eles que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Versículo 19, se eles fizerem isso, forem ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Versículo 20, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Versículo 21 e último ele diz: professando, fazendo essas coisas, conversas inúteis, profanas, ideias contraditórias, falas falsas, alguns desviaram-se da fé. Aí ele termina dizendo: a graça seja com vocês. Jesus falando sobre essa questão de ostentação, principalmente de mundo e de dinheiro. Marcos capítulo 4, versículo 19. Naquela parábola, chamada parábola do semeador, Jesus disse: os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e torna a palavra infrutífera. Ou seja, a pessoa vem para a igreja, ou a pessoa recebe Jesus numa igreja, ou em qualquer outro lugar, ela é ensinada a continuar nesse crescimento. Como eu já disse aqui, e repito, quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos uma nova vida. E nessa nova vida, a Bíblia diz isso, lá no livro de João, capítulo 3, essa vida agora é uma vida espiritual. Nós nascemos, foi a explicação que Jesus deu para Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe uma nova vida, e por um tempo a gente vai viver dessa nova vida aqui nessa terra. Só que essa nova vida foi nos dada para que nós pudéssemos completá-la e vivê-la plenamente nos céus. Ou seja, a vida celestial, ela começa aqui no dia que a gente recebe Jesus. No dia que nós recebemos Jesus, a gente recebe uma nova vida. Lembra daquela coisa que eu sempre falo, do batismo? Que eu aponto para cá, quem está assistindo, porque aqui a gente tem um batistério. Ou seja, a pessoa ela é submergida, e naquela fração de segundos, a velha vida é morta e nasce uma nova vida. Agora não mais da carne, no Espírito. E essa vida espiritual, ela precisa ser alimentada. Ora, como é que eu alimento vida espiritual? Vida espiritual eu alimento lendo a palavra,
Eu alimento orando, jejuando e, claro, vindo à igreja junto com os irmãos, aprendendo a se relacionar. Por isso que tem a Bíblia, por isso que tudo que está escrito aqui, Deus permitiu que fosse escrito para a gente entender. Todos os ensinamentos de Cristo, tudo o que aconteceu de bom ou de ruim na vida de várias pessoas, está registrado na Bíblia, para a gente olhar e falar, pera um pouquinho, eu estou vendo essa situação aqui, na vida, por exemplo, como a gente viu domingo, na inveja que tinha na vida de Jacó e seus filhos. Poxa, isso aqui eu já vi na minha família. Então tem um ensinamento profundo aqui, que agora que eu estou em Cristo, eu vou viver um novo tempo. Eu vou inclusive viver isso que está escrito na palavra. Ou seja, a Bíblia existe para nos proteger. E a gente precisa se alimentar. E alimentar a vida espiritual. Quando a gente vive uma vida espiritual, os nossos olhos espirituais, porque creia você ou não, no dia que você nasceu de novo, nasceu em Cristo, Deus te deu um novo corpo. E nesse novo corpo você tem ouvidos espirituais, boca espiritual, olhos espirituais e uma mente espiritual, como diz a Bíblia, a mente de Cristo. Só que isso precisa ser desenvolvido. Como que é desenvolvido? Repito, lendo Bíblia, orando, jejuando, estando na igreja, na presença de Deus. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais você aprende, mais os teus olhos espirituais começam a ver coisas que antes você não via. Mas os teus ouvidos espirituais começam ou conseguem ouvir coisas que antes você não conseguia ouvir. Essa vida agora é espiritual, apesar de, como Paulo também disse, escreveu numa outra carta, ele disse, nós estamos vivendo momentaneamente nesse corpo, nessa terra. A gente está vivendo aqui para a gente crescer, para a gente aprender, para quando chegar nos céus a gente ter uma vida plena na presença do Senhor. Então eu insisto, a vida espiritual, que a gente pensa que vai viver dos céus, a gente começa a viver aqui. Por isso que João, aprendendo isso com Jesus, ele falou, cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo, porque senão você vai alimentar sempre mais o seu corpo, e quando eu digo corpo, o seu ego, a sua vida, e vai se esquecer da vida espiritual. Cuidado que essas coisas não provêm de Deus. A ostentação de bens não provém de Deus. Deus não deu riqueza para você ficar se colocando ou se sobrepujando acima dos outros. Deus te deu riqueza para você ser um abençoador. Quem é rico, é cristão e rico, ele devia entender que Deus deu para ele condições para ele abençoar. E quanto mais ele abençoar, mais Deus vai dar. O problema é que as pessoas não creem assim. Tem um exemplo, eu já falei aqui sobre ele todos esses anos e repito para quem nunca ouviu. O dono, chamado dono, o criador da GC Lever, uma empresa de produtos de higiene pessoal e tal, esse cara ele era cristão. E diz a história dele, você pode pesquisar sobre isso na internet, a história dele, ele chegou num auge na vida dele, que em vez de dar 10% de dízimo e ficar com 90%, ele fazia o contrário. Ele dava 90% de dízimo e ficava com 10%. E os 10% que ele ficou e se tornou um dos caras mais ricos que teve nessa terra. Por quê? Porque ele não estava preocupado em ostentar e em juntar riqueza. Ele estava preocupado em ser uma bênção. Em deixar fluir através da vida dele. Ou seja, ele não estava preocupado em ostentar. Ele não estava preocupado em mostrar que ele tinha, que ele era o tal. Isso é coisa de gente do mundo. Gente espiritual não precisa mostrar para ninguém o que ele tem. Ele tem, se ele tiver um bom carro, puxa, glória a Deus. Mas também se ele não tiver, não tem problema. Se ele morar numa casa maravilhosa, glória a Deus. Se ele morar numa casa simples, glória a Deus também. Amém? Entendem? O problema é que a gente vive num mundo hoje, e como nós falamos domingo, o mundo de hoje, ele leva você a invejar os outros. Aí o que acontece? Entra nessa ciranda que a gente já estudou aqui algumas vezes. A pessoa fica trabalhando e trabalhando e trabalhando. Aí vem São Paulo. Quem mora em São Paulo, uma grande cidade, uma mega cidade, com vários shopping centers. São Paulo, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era uma cidade industrial. Havia muitas indústrias.
Só que essas indústrias pagavam muitos impostos, cidades do interior começaram a oferecer, eu te dou um terreno grande, o dobro do que você tem, você vem aqui, constrói uma fábrica, instala aqui, contrata pessoas da região e você vai pagar imposto daqui 20 anos, 15 anos. Isso foi feito para várias empresas. Aí muitas empresas aqui de São Paulo, elas migraram para o interior, porque tiveram esse incentivo de prefeituras. Hoje, São Paulo é uma cidade de serviços. São Paulo hoje pouco produz, São Paulo hoje mais gira. Gira de que forma? Grandes shoppings, grandes lojas de comércio. E aí, para vender, o cara tem que abrir sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Se você, por exemplo, vê propaganda de carro ou venda de carro na televisão, termina a propaganda, eles dizem o seguinte: pode vir que a gente está aberto aqui sábado, domingo, feriado, blá, 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 estamos aqui até a meia-noite para vender. E aí a pessoa que precisa trabalhar, ela tem que se submeter àquilo. Essa é a ciranda que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Aí a pessoa depois não tem tempo de ir para a igreja, ela não tem tempo de orar, ela não tem tempo para a família, começa essa ciranda. E o mundo está chegando nesse nível, nesse patamar. E tudo isso por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro para comprar coisa, para botar na minha casa, para quando eu chegar em casa, eu olhar assim, nossa, eu tenho uma televisão de 58 polegadas, eu quase não assisto, mas eu tenho, estou pagando as prestações, inclusive. Ou então o cara fala, nossa, comprei um carro, 60 parcelas de R$1.000, mas se Deus quiser eu vou pagar. Quando chega na sexta ele fala, só falta 54. Incrível, né? E na maioria das vezes as pessoas nem precisam disso. É que por causa da ostentação de um, de outro, a inveja, leva as pessoas a viverem o que o mundo está vivendo. Por isso que na Bíblia, como disse aqui em 1 João capítulo 2, versículo 16, tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar várias histórias de várias pessoas que viveram o lado bom e o lado ruim. Eu já disse aqui algumas vezes e repito, não importa do jeito que você começa, o que importa é o jeito que você termina. Porque tem gente que começa bem e termina mal. Agora tem gente que começa mal, mas termina bem, graças a Deus. E tem gente que começa bem e vai bem até o fim, glória a Deus por isso. Na Bíblia tem várias histórias, uma dessas histórias está no livro de Juízes 14, eu não sei se o texto está lá, acho que está, né? Obrigado. Juízes 14, versículo 1. Quero falar aqui da história de Sansão rapidamente para você entender, a gente entender aqui o que a gente está estudando. Juízes 14, 1 diz que Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Versículo 2, quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Aí o seu pai e sua mãe, claro, pai e mãe, perguntaram, escuta, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, ele insistiu e disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Interessante que aqui entra na cobiça dos olhos e cobiça da carne. E Sansão ilustra bem esse caso. Porque ele começou com um potencial ilimitado. Sansão foi um cara levantado por Deus. Assim como João Batista, como Jesus, anjos vieram anunciar o nascimento de Sansão. Sua mãe e seu pai tinham antigamente aquele voto do nazireado ou do nazireu, que eram pessoas separadas, eram pessoas que tinham uma unção especial, e Sansão foi um desses. Deus levantou Sansão para ele ser um dos, entenda essa expressão, juízes, porque na época não tinha rei. Na época, se você ler o livro de Juízes, pelo menos tem 2 vezes registrado no livro de Juízes essa expressão. E naquela época o povo fazia o que lhe vinha à cabeça. Então, para evitar que as pessoas se perdessem no mundo, Deus levantava juízes e juízas. Teve inclusive mulheres que foram levantadas nessa época. Uma delas tinha o nome de Débora. Era uma mulher profeta levantada por Deus. Mas Sansão foi levantado por Deus na época dele para defender o seu povo.
Ou seja, Deus o capacitou para que ele pudesse ser um homem forte. Para que a unção de Deus que estava sobre a vida dele o levasse a defender o povo. E durante um tempo ele defendeu. Só que com o passar do tempo, ele foi se perdendo. Essa questão do mundo começou a atrair a vida de Sansão. Ele via mulheres no meio do seu povo. Eu quero fazer um registro aqui, tá, gente? Dentro desse texto de Juízes, tem um versículo que diz assim: os pais dele não sabiam que Deus estava por trás, para que realmente Sansão tivesse uma mulher filisteia, para que Deus tocasse na vida dos filisteus. Tinha um plano de Deus por trás. Mas humanamente falando, o que aconteceu? Sansão, ele olhou para as mulheres lá do seu povo, e ele falou assim: não, aqui as minas devem ser tudo feia. Ou as minas aqui devem ser, credo, só tem canhão aqui. Que é o que acontece na igreja. Tem muita mina na igreja que olha e fala assim: aquele irmão é uma benção a hora, mas é feinho, né? Aqui, graças a Deus, não acontece isso. Só nas outras igrejas, claro. E aí, esse tipo de visão levou Sansão a olhar para uma outra mulher. Olhou uma filisteia, falou: opa, filisteia, apesar de ser um povo rejeitado por Deus, tem umas mulheres bonitas ali. A Bíblia, lá no livro de Coríntios, Paulo ensina para quando você é cristão, não se case com pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé. Senão você vai ter problema no futuro. Ou essa pessoa que você casar não vai professar a mesma fé que você, haverá um choque. Existe uma estatística, já falei sobre isso aqui, entre 100 casamentos de pessoas que são cristãs com não cristãs, só 18 ou 20 dão certo, a pessoa se converte para a mesma fé. 80%, 81% não se converte, existe briga, racha e depois separação. Então, nesse caso aqui, Sansão, ele tinha um ensinamento. Ele fazia parte de um povo escolhido por Deus e ele tinha que procurar viver no meio daquele povo. Só que o mundo ofereceu para ele algo de diferente. Cobiça da carne, cobiça dos olhos. Aí ele viu uma mulher e falou: eu quero me casar. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que deu uma treta tremenda. Aconteceu algo aqui terrível, que levou os filisteus a ficarem com mais ódio, aquele povo da região ficar com mais ódio do povo e da família, inclusive, de Sansão. Sansão começou como um homem forte, com um homem que tinha poder, levantado como um tipo de juiz para julgar e defender o povo. Ele começou bem. Mas se você ler a história de Sansão, ele se tornou depois objeto de escárnio dos seus próprios adversários, porque ele começou a olhar muito para o mundo, para as coisas do mundo, para o poder que o mundo oferece. E toma cuidado com isso, porque o mundo oferece um tipo de poder que corrompe, que corrói, que destrói. Eu conversava hoje, vinha conversando com a minha esposa aqui, eu conversava de manhã com a senhora, a irmã que vem aqui na igreja, e de vez em quando ela corta o cabelo meu, e ela dizia: nossa, a gente está vivendo muito difícil no Brasil, né? Coitado do Bolsonaro, né? Eu falei: olha, irmã, Bolsonaro, ele tinha boas intenções. Ele se preparou para ser eleito, ele não se preparou para ser presidente. E aí, ele está cercado de gente que não está nem aí com o Brasil. Infelizmente, algumas pessoas que ele escolheu deu certo, outras não deram. Aí eu fiz uma comparação, eu falei: eu tenho assistido, quando posso, em casa, uma série que fala sobre os bastidores do governo americano, e as coisas que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na Rússia, entre assessores de presidente, pessoas ligadas à família de presidentes, são umas coisas tão podres, que eu tenho certeza absoluta que isso existe no Brasil. E quem está lá não quer largar o osso, porque aquilo enche os olhos. O cara vê aquele monte de dinheiro, ele não se contenta com o pouco que ele ganha,
Ele quer ganhar mais. E nada contra ganhar mais, desde que você estude, desde que você trabalhe e desde que você ganhe honestamente. A questão é que as pessoas elas olham e vê facilidades. O mundo é assim. O mundo oferece esse poder para as pessoas olharem e ficarem fascinadas. As pessoas se fascinam. Se fascinam, por exemplo, homens e mulheres com outras mulheres, com outros homens. Se fascinam com dinheiro, se fascinam com poder, se fascinam com bens. E querem ter para mostrar, para bater no peito e falar, eu tenho e tal. O mundo hoje, ele está querendo levar o homem cada vez mais longe da presença de Deus. E Sansão, veja que interessante, ele era santo, santificado pelo povo, ou pela bênção de Deus em cima do povo, mas ele flertava com o pecado. Ele era super forte, mas ele tinha pontos fracos. Ele era um homem de muita fé, mas ele alimentava muitos desejos carnais. Segundo a Bíblia, ele era um homem dominado pelo Espírito de Deus, mas ele tinha algumas explosões de raiva. Ele era israelita, mas ele vivia apaixonado por mulheres filisteias. Ele tinha um carisma, ele era um líder carismático muito grande, mas ele não tinha bom senso. Ele era um herói solitário. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que ele se comportava como um vilão. Ele foi chamado por uma grande missão, mas ele não valorizou o legado que Deus deu para a vida dele. Por quê? Porque ele olhou para o mundo. E é interessante, guarde isso no teu coração, um livro chamado Hearts of Iron, Feet of Clay, que quer dizer corações de ferro, pés de barro. O autor desse livro, Gary Ingrid, ele conta uma ilustração que me chamou a atenção. E ele coloca a história de Sansão nessa perspectiva. Ele disse que houve, eu não tinha ouvido falar, confesso, sobre isso, mas vários anos atrás, cerca de 300 baleias morreram numa praia. 300 baleias. E foi um mistério. Ué, por que tantas baleias morreram no mesmo lugar? Com muitos estudos, os biólogos descobriram que elas perseguiram um cardume de sardinhas até aquele lugar, e ali elas encalharam na areia e morreram. Imagina baleia perseguindo sardinha. Isso foi o que aconteceu na vida de Sansão. Um homem com um grande chamado, com grandes recursos, mas infelizmente ele corria atrás de pequenos alvos. As coisas do mundo chamavam mais atenção dele do que as coisas de Deus. Por isso que Paulo, na sua escrita, ou numa de suas escritas, ele disse, gente, toma cuidado, porque o que importa é o que você não vê. Porque o que você vê, ele tem um tempo determinado. Agora, o que você não vê, isso dura para sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo hoje quer chamar a nossa atenção. E se você olhar a história de Jesus, quando ele foi tentado pelo maligno lá no deserto, o diabo quis tocar em 3 áreas importantes. Uma delas foi corpo, comida. Quando o diabo diz para ele, escuta, você está com fome, 40 dias sem comer e tal, você precisa comer. Diga para essas pedras se tornarem pão e come, você está com fome. Mateus 4,4, Jesus respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é interessante que hoje a gente vive uma época de dicas e mais dicas e mais dicas na internet de alimentação. Né? Parece que aqueles que têm mais de 50 anos, como eu, que tenho quase 50, enfim, esse pessoal, parece, e meus pais, coitados, gente ignorante, gente que comia, gente que fazia, e antigamente a gente comia de tudo. Eu já falei aqui, até hoje em dia, cachorro vive melhor do que ser humano. Já viu? O que tem de pet shop por aí?
Os caras vendem de tudo. Uma das minhas cunhadas, o meu cunhado, dois, né? Uma cunhada e um cunhado, ele nas horas vagas, eles vendem coisas assim para pet shop. Gravatinha para cachorro, para cachorra. Coisa linda. E ganha dinheiro com isso, rapaz. E eu falo assim, mas como é que vende tanta gravatinha? É porque acaba logo, ele acaba comendo, puxando, é legal, eles compram outra. Enfim. Cachorro hoje, ele está mais valorizado que o ser humano. Antigamente, o meu cachorro não, o cachorro do meu pai, ou que o meu pai tinha, né? Porque meu pai não era cachorro, né? O cachorro que o meu pai tinha, o cachorro que a minha mãe tinha, né? Que eu tenho um trauma com um cachorro, qualquer dia eu conto para vocês aí um trauma com uma cachorra, inclusive, que a gente teve no começo do casamento. Qualquer dia eu conto. Mas o cachorro que estava na casa do meu pai e da minha mãe, né? Cachorro, ele comia arroz, feijão, polenta, ovo, comia mato, dava para ele banana, ele comia, casca de laranja ele mordia, e viveu acho que uns 18 anos. O bichinho estava velhinho, meio cegueta, mas estava lá. Hoje, você não pode dar nada para cachorro, tem que dar ração, você tem que dar comida especial, cachorro não pode ser tratado lá em casa, tem que levar no veterinário, tem que fazer isso, fazer aquilo. Pô, e os cachorros de antigamente, coitado? Hoje você não pode comer muito arroz, porque o arroz, quando está quente, quem tem diabetes vira açúcar, e é verdade. Só que antigamente os caras comiam um prato assim, eu mesmo, antigamente comia um prato assim, ó. Eu lembro do Jackson, do Emerson, né? Quando estão comendo, né? Eu comia um pratão assim, hoje eu como acho que menos da metade disso. E ainda fica com medo, porque você liga a televisão, cara, ó, se você comer isso, isso vai te dar aquilo, isso vai fazer aquilo outro, que você vai lavar, que você não sei o que lá, que você não sei o que lá, e tal, os caras ficam até com medo do que vai comer. Existe uma preocupação tão grande hoje pelo que você come para o teu corpo, para te deixar saudável, legal, e as pessoas não se preocupam em alimentar o seu espírito, que é o que vai perdurar para sempre na presença do Senhor. Por isso que Jesus falou para o diabo. O diabo falou, você está com fome, come. 40 dias sem comer, você precisa comer. Fala para as pedras virar pão e come. A resposta de Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tem alguns tipos de alimentos na Bíblia, palavra, que a gente devia se alimentar. E a gente não faz isso. E é por isso que a gente hoje cai fácil nas modas, nas filosofias, nos paradigmas que existem no mundo. Isso chama a nossa atenção. E às vezes as coisas que precisavam chamar a nossa atenção estão contidas na palavra. Por exemplo, João capítulo 6:35, aquele texto que a gente usa sempre, né? João 6:53, Jesus disse, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Antes de Jesus falar isso, João 6:35, ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Interessante. Só que hoje, quando você fala isso para as pessoas que vão à igreja, as pessoas não querem ouvir isso. Por quê? Porque elas querem ficar ricas. Elas querem resolver o problema do mundo, da vida no mundo. Eu preciso resolver o problema hoje. Tudo bem, Deus está mais preocupado naquilo que Ele pode fazer em você do que te encher de bens. Porque hoje parece que a pessoa vai para a igreja para Deus encher ela de bens. Eu sou bonzinho, Deus. Eu vou na igreja, Senhor. Eu oro. Então o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que abrir as janelas dos céus. Com bênçãos tal sem medida. É o que diz a palavra. As pessoas não vão à igreja preocupadas em se alimentarem espiritualmente. As pessoas não vão à igreja mais hoje e dizem assim, Senhor, Espírito, a gente canta aqui, enche a minha vida. Mas a gente só canta. Porque você não vê na oração que tem na igreja, as pessoas orando e falando, Senhor, muda a minha vida. Reconhecendo, por exemplo, como domingo, reconhecendo, Senhor, eu já tive inveja, eu falei aqui domingo, eu já senti inveja de muita gente, de muita coisa. Mas eu cheguei um dia, abri meu coração e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero sentir mais isso. Isso não vem de ti. É como a questão de ostentação de bens. Para que eu quero ter um carro zero? Para mostrar para os meus vizinhos, para os meus familiares, que eu estou bem na vida. Você não precisa ter carro zero para mostrar que você está bem na vida. Está cheio de gente que tem carros e mais carros zeros, e a vida dele é uma desgraça.
A vida dele é problemática. Não é carro que vai mostrar para os outros que você está bem. O que vai mostrar para os outros que você está bem é quando você está bem dentro do seu interior. Quando as coisas do lado de fora não influenciam as coisas de dentro. Ao contrário, as coisas que estão dentro de você influenciam a sua vida do lado de fora. Porque eu tenho certeza absoluta que nós temos um Deus vivo, poderoso, rico, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Amém? Quem tem filhos aqui? Se você tivesse toda a riqueza do mundo, você não teria prazer de abençoar os seus filhos? Só um pai mesmo sádico que é rico fala assim, não, meu filho tem que pagar, tem que sofrer. Deus não é assim. Deus quer abençoar. Só que Deus deixou alguns mecanismos. Deus conhece meu coração, conhece o teu. E para me ajudar e te ajudar a não se perder, tem gente que Deus nem abençoa com riqueza. Por quê? Porque sabe, se o cara ficar rico... Eu conheci pessoas dentro da igreja assim. Pessoas que eram simples. Conheci um cara que cantava no coral. E era um homem simples, com a esposa. Aí ele começou um negócio de agência de carros. E começou devagarzinho, tinha uma agência pequena. E ele vendia alguns carros. E aí ele começou a ganhar dinheiro. Aí aumentou a agência. Aí aumentou. Aí comprou o prédio do lado, comprou o prédio do outro lado. Aí ampliou. E aí começou. Só que aí nessa época ele começou a trabalhar muito. E aí começou a trabalhar muito, começou a ficar cansado. Aí eu vou comprar agora uma fazendinha ali, uma chacrinha na Castelo Branco. Aí eu vou comprar a chacrinha na Castelo Branco, mas quem que eu vou levar? Os crentes da igreja, se for lá, vai orar, vai ficar falando de Deus, e eu preciso dos caras que estão comigo, eu vou levar os meus amigos. Aí levou os amigos e levou a família. Aí, durante um tempo era legal, família, amigos, só que os amigos começaram a levar cerveja, bebida. E aí, a família começou a ver aquilo, a mulher falou, eu não vou mais. Ah, você não vai mais? Não, não vou levar as amigas dos amigos. E começou assim, aí já não tinha tempo para ir para a igreja. Aí já tinha muito dinheiro, mas muito mesmo. E tinha tanto dinheiro, ostentava que tinha tanto dinheiro, que ele perdeu a mão. Até o dia que Deus falou, chega. E no dia que Deus falou, chega, ele só não perdeu a casa que ele morava, porque Deus teve misericórdia. Porque o resto ele perdeu tudo. Eu estou falando de perder 2, 3 milhões. Perdeu tudo. Perdeu a empresa, perdeu tudo. Perdeu os amigos que estavam do lado dele, tudo. Por quê? Porque os olhos dele começaram a se encher com o mundo. Opa, o mundo é bom. Olha, a gente vai para uma chácara, tem piscina, tem mulher, tem bebida, tem homem, tem aquilo, tem churrasco. Opa, vamos lá. E hoje, sábado, terminou o expediente, 2, 3, o que nós vamos fazer? Vamos para a chácara. Escuta, mas tem ensaio do coral. Não, esquece o ensaio do coral. Agora eu vou para a chácara porque eu estou cansado, eu tenho que descansar. E amanhã, domingo, vamos para a igreja? Não, eu não vou para a igreja, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu tenho que descansar. Porque segunda-feira eu começo a trabalhar. Eu conheci pelo menos uns 2 assim na minha vida de cristão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tem um texto de Efésios, no capítulo 6, muito conhecido. Versículo 10, eu falei sobre ele algumas semanas atrás, vou citá-lo hoje. E a gente ainda vai se aprofundar um pouco mais nesse texto. Mas Efésios 6:10, Paulo falando sobre a armadura de Deus, ele disse, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, 13, vistam toda a armadura de Deus. Poxa, para que de novo vestir a armadura de Deus? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de vocês tiverem ficado sossegados lá no sítio, na chácara, comendo, bebendo, é isso que está escrito? Não. Depois de vocês terem feito tudo. Depois de você estar firme, olhando para Cristo, lutando dia a dia, ainda você tem que permanecer inabalável. Quando Paulo falou dessa questão, a nossa luta não é contra a carne e sangue, ele estava da mesma forma usando um pouco esse texto de João, cuidado com o mundo jaz no maligno. Existem dominadores. Não sei se você já leu, mas se você tiver condições, compre para ler um livro muito antigo. Este Mundo Tenebroso. Deve ter até em PDF para você baixar pela internet.
Eu li esse livro há uns 25, acho que 30 anos atrás. Este Mundo Tenebroso. O autor teve um feeling maravilhoso para escrever. Ele criou uma história, mas é a história desse texto. Para você até entender melhor. Porque enquanto eu e você estamos aqui, existe uma guerra lá fora, no mundo espiritual. Entre demônios e entre anjos do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A cada dia, a cada minuto, a cada hora, Deus tem livrado a gente. Deus tem buscado através dos seus anjos nos direcionar para o seu caminho, para ler a Bíblia. Acontece que a gente não quer ler Bíblia, a gente quer assistir televisão. A gente quer dormir, a gente quer descansar. Por quê? Porque essa correria do mundo. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. O diabo quer realmente levar a gente para longe de Deus. Para encerrar, eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Se você puder até, depois que abrir, fique em pé, nós já vamos orar. Deus está aqui? Deus está falando contigo? Que bom. Mateus capítulo 13, versículo 18. Não tenho tempo aqui para ler tudo. Essa é aquela parábola que eu citei há pouco do semeador. Jesus usou uma forma figurativa para falar, a maioria do povo não entendeu, inclusive os seus discípulos. Aí eles chegam e Jesus fala: Jesus, o que o senhor quis dizer? Aquele negócio de semear, de tal. Para eles Jesus explicou. Mateus 13, 18. Jesus disse: portanto, ouçam o significado, a parábola do semeador. 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, que mensagem do reino? Por exemplo, uma delas você acabou de ouvir agora. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, eu ouvi aquele pastor falou de mundo, de ostentar, mas eu não concordo com isso não. O que acontece? O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Poxa, Jesus, eu quero mudar de vida. Todavia, 21, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece pouco tempo. Aí quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, inclusive uma delas ele ouviu, ele logo a abandona. Versículo 22, Jesus ensinando disse, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Por exemplo, como eu cito novamente, o que você ouviu aqui hoje. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando essa palavra ou essa semente que foi lançada infrutífera. 23 e último, Jesus diz, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Entende tanto que ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Já falei aqui que no passado, aqui na igreja, a gente tinha um grupo de jovens. Maior até do que nós temos hoje. Isso eu estou falando de 10, 12 anos atrás. E naquela época, uma pregação aqui, eu falei para eles, vocês deveriam fazer algo de diferente. Coloque projete os próximos 5 anos da sua vida. E alguns deles entenderam, a gente orou. Projete como? Escuta, esquece o mundo. Olha para Jesus e olha para a tua vida espiritual, coloca diante dele e se esforce. Vou citar um número aleatório aqui, de 10, pelo menos 6 entenderam, estudaram, se firmaram na presença do Senhor. Depois de 5 anos, quase 6 anos depois, de 10, 6 se formaram, tinham um emprego bom,
eram pessoas, ou são pessoas, que algumas delas são até hoje aqui da igreja, pessoas justas, pessoas fiéis, pessoas abençoadas. Enquanto 4, no número aleatório de 10, 4 olhou para o mundo e disse: não, eu não quero pensar no meu futuro. É aquela história que eu já falei aqui do filme do John Travolta, né? O filme do John Travolta lá, os embalos de sábado à noite. Ele quer comprar uma camisa e ele pede para o patrão, né? Escuta, me dá uma grana. Ele fala: não, hoje não é dia de vale. Vale eu te dou segunda-feira. Não, mas você tem que dar o vale sexta, porque eu tenho que gastar o dinheiro no sábado. Ele falou: não, aqui na empresa eu só dou vale de segunda, porque se eu te der na sexta, você vai gastar tudo no sábado, chegar na segunda-feira você está sem nada. E você tem que pensar no seu futuro. Aí ele falou: o que pensar no futuro? Futuro que se dane. Aí o dono da empresa falou: não, o futuro dana você, se você não cuidar. E 4 desses, como eu disse, num número aleatório, 4 desses olharam para o mundo, as coisas do mundo. Aí arrumaram namorado no mundo, namorada no mundo. Aí praticaram sexo. Aí 1, 2 engravidou. Aí ficou com aquela vergonha. Por quê? Porque um dia alguém falou para ele o que Jesus disse: a palavra é como uma semente. Se cair numa terra boa e germinar, vai dar muito fruto. Mas tem gente que ouve e por um ouvido sai pelo outro. E ele continua vivendo. Aí a sustentação das coisas, olhando para o mundo, poder, dinheiro. Isso fascina. E ele vai se afastando de Deus. Toma cuidado com o mundo. O mundo jaz no maligno. Coloque a sua vida diante do Senhor. Uma coisa eu posso te garantir. Depois de 56 anos de idade, dentro de uma igreja, ou dentro de igreja servindo a Deus, Deus nunca vai abandonar você. Deus nunca vai deixar você na mão. Se você seguir a Deus de todo o teu coração, e não é fácil, porque o apelo do mundo é muito forte, mas se você resistir o maligno, o que diz a Bíblia? Submeta-se debaixo da potente mão de Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Ou seja, é necessário a gente colocar a vida diante de Deus. Deus quer te abençoar sim, mas não é para você colocar o coração nisso. É para você viver a vida e curtir. Mas a vida que a gente vai viver mesmo é quando a gente chegar nos céus na presença do Senhor. Lá sim vai ser uma vida plena. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter uma vida abençoada aqui. Eu posso. Só que toma cuidado que o mundo está aí, tragando pessoas, tirando pessoas de fora ou de dentro da presença do Senhor, levando para fora. Está cheio de igrejas hoje que só fala de dinheiro. Você tem que ficar rico, você tem que conquistar, você tem que ter um carro zero, como eu falei domingo. Você tem uma igreja que abriu no meio assim e falou, o pastor falou: pega, irmão, aquela Mercedes zero e passa aqui. Tá vendo, irmãos, essa Mercedes aí? Vocês querem uma Mercedes igual? A unção da Mercedes zero está aqui hoje. Passa a mão nela quando ela passar perto de você. E o pior não é isso, o pior é o povo tonto e um em cima do outro. Pegar uma unção aqui. Como se isso valesse alguma coisa. A unção que eu preciso já está em mim. A bênção do Senhor já está na minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já me abençoou. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado: cuidado com o mundo. Vamos orar? Fecha os teus olhos por um instante.